Então, dando continuidade ao capítulo 6, São Luís vai dizer agora que Maria ela tem deveres para com os seus escravos por amor. E então, vamos ver aqui a partir de qual ponto que nós temos essa explicação. É a partir do ponto 201. É o artigo 2 desse capítulo, né? A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Quais são os deveres que a Virgem Maria tem para com os seus escravos? Ela os ama, não é? Ela os mantém, ela os conduz, ela os defende e protege, ela intercede por eles. Vamos então meditar com brevidade aqui nesses deveres de Nossa Senhora. Então, em primeiro lugar, ela os ama. Então, quem se entrega à Virgem Maria, quando há algum relacionamento desse tipo de entrega, existem direitos e deveres, podemos dizer assim, não é? Nós temos direitos e temos deveres. E a Virgem Maria, segundo São Luís, ela tem deveres para conosco também, se nós nos entregamos totalmente a ela. Ela os ama. E por que os ama? Porque é sua verdadeira mãe. Esse já seria um grande motivo, né? Por que a nossa mãe nos ama? Porque ela é nossa mãe. Pode ser o filho pior que existe, a mãe vai amar. Se essa mãe, é claro, for uma pessoa com o mínimo de virtude, né? É claro que pode existir uma mãe que esqueça-se do seu filho, mas isso seria propriamente a degeneração da maternidade, né? Porque a maternidade leva a ter um amor desinteressado, um amor incondicional pelos filhos, né? Tem tantos filhos que só fazem más escolhas, desobedecem, até agridem, até fazem mal às suas mães, e as mães continuam a amá-los, não é? Então, porque é sua verdadeira mãe. Segundo, por reconhecimento. Nós a amamos e ela reconhece esse nosso amor. Terceiro, porque estes escravos são predestinados e Deus os ama. Predestinados no sentido de que viver a consagração a Nossa Senhora é um caminho de santidade, é um caminho de céu, de eternidade. Depois, porque se consagraram e porque são a sua partilha, a sua herança, ela nos recebeu das mãos do seu Filho. Ademais, nos demos a ela como escravos por amor. E esse seu amor para conosco é um amor ativo e efetivo. Ou seja, é um amor como o de Rebeca. Rebeca tanto amava Jacó que estava sempre atenta. E por estar atenta, percebeu que Isaque disse a Esaú que o iria abençoar. Então ela, naquele mesmo momento, já planejou como faria para que o seu filho Jacó recebesse a bênção.
Então se trata de um amor ativo e efetivo, ou seja, não é mero sentimento, não é um amor que não faz o bem, que não beneficia, que não trabalha em prol do objeto do seu amor, mas é um amor que faz muito por nós. E o que é que Nossa Senhora faz pelos seus escravos? Ela espreita as ocasiões favoráveis de nos proporcionar algum bem, de nos engrandecer, de nos enriquecer. Ela prevê o que de mal pode nos acontecer e nos protege e garante todo o bem, como Rebeca, que prevê que Esaú pode fazer mal a Jacó e lhe direciona a fim de ser protegido. Isso nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 27, do 42 ao 45, que é o texto que se segue ao que nós lemos. Rebeca foi informada das palavras de seu filho mais velho, Esaú, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Disse-lhe: olha, teu irmão Esaú está ameaçando matar-te. Escuta, pois, o que te digo, meu filho. Levanta-te, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Fica alguns anos com ele, até que passe a fúria de teu irmão. Quando sua ira tiver passado e ele tiver esquecido o que lhe fizeste, mandarei chamar-te. Por que haveria eu de perder os dois num só dia? Então veja, Rebeca, ela prevê o que de mal pode acontecer com Jacó e o orienta direitinho o que ele tem que fazer para evitar esse mal. Assim como Nossa Senhora também nos está sempre conduzindo, guiando, a fim de que evitemos o mal. Sobretudo, com certeza, o mal moral, que é o pecado, né? Ela está sempre nos mostrando: não vai por esse caminho, não faça isso, não abra portas para o maligno, não permita ser escravo do pecado, do mal. Ou seja, ela está sempre nos mostrando qual é o caminho para nos livrarmos do mal. Segundo, ela dá conselhos, como Rebeca, dos 2 cabritos para fazer a refeição suculenta que agradasse Isaque. Nosso corpo e alma entregue a Deus lhe agrada. Terceiro, prepara nosso corpo e alma para que seja agradável. Então, conforme está no ponto 205. Quando lhe elevamos e consagramos nosso corpo e nossa alma, com tudo que deles depende, sem nada executar, eu acho que está errado isso daqui, eu acho que é sem nada excetuar, né? Sem nada negar a Virgem Maria. Executar está estranho. Com tudo que deles depende, sem nada que faz esta boa mãe. Aqui eu acho que na tradução de vocês está escrito o quê? Executar. Executar? Tá, me pareceu estranho esse termo, mas talvez eu não esteja entendendo exatamente o que São Luís está querendo dizer aqui, né? Mas vamos continuar no texto aqui. O mesmo que fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão. Escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo o apego às criaturas. Purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória.
Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo, e portanto só ela pode, sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Então esse é o processo que a Virgem Maria vai fazendo conosco, né? De nos preparar, como já víamos na outra aula, para sermos agradáveis ao Pai. Depois, ela nos torna dignos de aparecer diante do Pai Celeste. Ela nos veste com a veste do seu Filho primogênito, Jesus Cristo, isto é, com os méritos alcançados pelo Senhor, dos quais ela é a tesoureira. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Então, nessa imagem de revestir com as vestes de Esaú Jacó, se vê que a Virgem Maria nos reveste com as vestes do seu filho primogênito, que é Jesus Cristo. O que são essas vestes? Os méritos de Jesus alcançados na paixão, morte e ressurreição. Os reveste dos méritos e valor também das suas ações. Mata e purifica toda a impureza. Guarda o que já receberam. Fortalece o pescoço e as mãos. E aqui, nessa representação do pescoço, podemos encontrar a questão do jugo, não é? O jugo de Cristo. Esse jugo era algo que se carregava aqui ao pescoço, não é? E então, fortalecer o pescoço significa que ela então nos prepara para carregar sobre nós o jugo de Cristo. Que se nós formos olhar na Sagrada Escritura, Jesus fala que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave, não é? E as mãos, não é? Ela também reveste as mãos, ela reveste o pescoço e as mãos de Jacó. As mãos significa as boas obras, fazer grandes coisas, porque a mão é representação do fazer. Então ela nos ajuda a fazer boas obras. Assim como nós vemos então no texto bíblico. Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Depois, ela então prepara dando um novo perfume e nova graça nas vestes, ou seja, os seus méritos e as suas virtudes. Assim, duplamente vestidos, vestes de Cristo e as vestes da Virgem, podemos suportar o frio de Cristo, que é branco como a neve. Isso aqui teria relação com a justiça de Deus, né? Esse frio, suportar o frio de Cristo, teria relação com suportar a justiça divina. Os infiéis não suportam a justiça divina porque não estão vestidos com as vestes de Cristo e da Virgem Maria. Assim como está aqui também no ponto 207. Ela concede-lhes enfim a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e portanto não devessem recebê-la. Olha só, nós somos os filhos adotivos. Por direito,
nós não deveríamos receber a bênção. Assim como Jacó não tinha o direito de primogenitura, né? Mas ele recebeu a bênção. Nós também não éramos merecedores da bênção, por sermos os demais filhos. O filho primogênito é Jesus. Nós somos os filhos adotivos, os filhos no filho. E nós somos, então, objetos desses méritos, não é? Dessa bênção. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende, come alegremente o que Maria lhe preparou, e neles, reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, da graça divina que é a semente da glória, e a bênção da fertilidade da terra. Em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens do mundo. Fala os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante. E assim continua esse ponto, mas é muito bonito aqui, né, ver esta comparação que São Luís vai fazendo, não é? Assim como Isaac reconhece a voz de Jacó, né? Deus reconhece a nossa voz. Assim como ele sente o cheiro das vestes do seu filho Esaú, Deus reconhece o nosso cheiro. E aí então, reconhecendo, porque foi isso que Isaac fez, uma vez que ele reconheceu que era o seu filho Esaú, assim como o Pai reconhece em nós as vestes de Jesus, o Filho primogênito, o cheiro dele, a voz dele, ele concede-nos então a bênção. Concede-nos então o céu, a eternidade. Assim como então Isaac reconheceu e abençoou o seu filho. Depois, então, qual é o segundo dever de Maria para com os seus escravos? Ela os mantém, provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Nos dá principalmente o pão que nos preparou, ou seja, Jesus Cristo. Dá-nos como tesoureira que é os dons e graças do Altíssimo. Então, tudo que nós precisamos do ponto de vista material e espiritual, a Virgem Maria nos provê. Ela cuida de nós. Basta confiarmos nela. Sobremaneira, a preocupação de Nossa Senhora é que nós tenhamos sempre o pão do céu, sempre tenhamos a Eucaristia, sempre nos dirijamos à Eucaristia com o coração bem preparado para receber o seu Filho. Ela nos enche dos seus dons, das suas virtudes, das graças do Altíssimo. Terceiro dever, ela os conduz. Ela nos guia para receber as bênçãos de Isaac, que é o nosso Deus, e para fugir da fúria de Jacó, que são os réprobos, os inimigos da fé, aqueles que perseguem os cristãos. Ela guia, mostra o caminho, desvia os passos, leva, repreende e até castiga se preciso for, como toda boa mãe.
Então não é que Nossa Senhora é só flores, não é? Ela também repreende, ela também corrige, ela coloca a gente de castigo se for preciso. Tudo visando o quê? O nosso bem. Quarto dever de Nossa Senhora, ela os defende e protege. Protege contra os inimigos. Abrigados estamos embaixo de suas asas, como os pintinhos embaixo das asas da sua mãe. Tê-la é como ter um exército de 100.000 soldados a nos proteger. O que nós devemos temer? Nossa Senhora é como um exército de 100.000 soldados a nos proteger. Que mal nós podemos ter nesta vida? Se nós confiamos nela, nenhum mal nos atingirá. E por fim, então, Nossa Senhora tem o dever de interceder por nós. Esse é o maior bem. Ela nos faz chegar a Deus e agradá-lo com o perfume das vestes. Então, Nossa Senhora está constantemente diante do trono de Deus, intercedendo por nós. E ela é a onipotência suplicante, ou seja, ela é todo-poderosa para alcançar graças diante de Deus. Tudo que ela pede, Deus concede. Ela intercede por nós como nossa boa mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort, São João Paulo II,